Olá, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais uma matéria da Escola da Fé Cristã. E hoje nós vamos dar início a uma nova estação e nós vamos crescer e nós vamos desenvolver muito depois de você ouvir e ver aquilo que o Espírito Santo preparou para esse tempo, para esse momento. Amém? Então, em 2025, nós estamos entrando na primeira aula do ano de 2025, mas já na última aula do primeiro módulo, e a matéria chama-se Justificados, como você está vendo aí atrás. Ok? Então vamos, como de costume, fazer aquela oração pedindo a direção do Espírito Santo, porque ele de fato é o nosso professor. Ele é quem nos guia, segundo a verdade, é ele quem nos ensina todas as coisas. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, peça para que Deus, de fato, mostre a você, revele a você aquilo que você precisa saber sobre Ele ou sobre tudo que Ele tem para a sua vida. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, gratos por Tua palavra, gratos pela inspiração, pelo Teu Espírito que nos conduz sempre em triunfo, pela iluminação dEle e por tudo aquilo que Ele falará através de mim. Deus, eu me coloco como um instrumento nas Tuas mãos nesta hora e peço que todas as palavras que saiam da minha boca sirvam para a edificação daqueles que a ouvem. Seja comigo, Pai, em nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Perdão, amém. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios 5 e o versículo 21, o seguinte: aquele que não conheceu pecado algum, Deus o fez pecado em nosso favor, ou em nosso lugar, para que pudéssemos nos tornar a justiça dele. Então, essa palavra justiça, ela tem sido confundida mundo afora ou ensinada de uma maneira errada. Porque, às vezes, a justiça de Deus, ela é mal compreendida por muitas pessoas. Eu não sei se você já ouviu alguém usar uma expressão mais ou menos assim. Veja, chega alguém na sua casa e diz, ou na sua casa não, mas contando uma narrativa aqui de alguém que fez o mal com a outra pessoa. E aí ela chega, olha, minha amiga ou meu amigo, fizeram isso comigo e tal, eu não esperava, e não sei o que, me causou um dano, me trouxe um mal para minha vida e tudo mais e tal. Aí a outra pessoa do outro lado diz, não se preocupa, entrega nas mãos de Deus, porque a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus, essa não falha. Você não já ouviu isso? Não já ouviu essa expressão? Não já ouviu essa narrativa? Claro que você deve ter escutado por aí. E quando a pessoa diz que Deus fará justiça no lugar daquela outra pessoa, porque a justiça de Deus não falha, na verdade ela está dizendo que se alguém fez um mal com você e você está esperando resolver com a justiça da terra, ciente de que a terra, o juiz da terra vai demorar a resolver sua causa, está botando nas mãos de Deus, muitas das vezes essa pessoa está colocando de uma forma como que Deus é quem vai se vingar daquela pessoa. Porque Deus sabe fazer melhor do que qualquer um. E eu entendo que Deus, de fato, sabe fazer melhor do que qualquer um de nós, seres humanos, todas as coisas, porque Ele é Deus. Porém, Deus não é como os homens, ou muitos dos homens, na terra têm o visto. Ora, se Deus olha para nós e Ele não vê, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, você sabia que Deus não me vê como um pecador? Deus me vê como um justificado, que é o tema dessa matéria. Amém? Então, se Deus mesmo não me vê assim, porque às vezes eu quero me ver assim, como um pecador, como alguém que não merece a justiça dele na sua vida.
Agora, a justiça de Deus nunca vai ser desfavorável para ninguém. Guarde isso aí. Você que está aí com seu caderninho, você está anotando, anota isso. A justiça de Deus nunca vai ser desfavorável para os filhos dele. E nem para aqueles que são os ímpios. Por quê, pastor, isto? Porque a justiça de Deus, ela se revelou no amor de Deus, como nós lemos no texto aqui, né? Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então veja, entenda isto aqui. Se foi por nossa causa, 2 Coríntios 5:21 é o texto que eu li. Se foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, ou seja, quem? Cristo, que não tinha pecado. Deus tratou ele assim. Agora você imagine como Deus tornou essa justiça em nós, para nós, através de quem? De Cristo. Então ele tirou o pecado do mundo, justificando o mundo do estado de morte que ele estava e tornando o mundo agora justo, justiça. Então, em Cristo, entenda como foi esse processo de Deus, a forma como Deus trabalhou. Veja bem, ele trabalhou da seguinte maneira: ele trocou o meu nome, trocou o seu nome de pecador para justo, com o sacrifício de Jesus naquela cruz. É isso que você e eu precisamos entender. Então não olhemos mais para Jesus apenas como alguém que fez um sacrifício, um mero sacrifício, porque o Pai dele, que é Deus, resolveu fazer. Olhe para Jesus como o libertador, o salvador, aquele que veio fazer o que ninguém poderia fazer por nós. E foi isso que ele fez. A igreja tem sido muito hábil para ensinar sobre os pecados e a necessidade do homem chegar até a Deus. Você escuta muito isso, não é? A igreja, ela se prontifica a ensinar sobre os pecados e sobre a necessidade do homem chegar a Deus. Porém, muitas delas têm falhado em mostrar como é este processo. Não é amedrontando as pessoas, não é fazendo com que as pessoas pensem somente no inferno, que, deixa eu dizer uma verdade para você aqui, uma revelação, que se você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, você já foi livre do inferno. Para você, o inferno é apenas um lugar onde você nunca vai estar, porque não foi criado para você. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Para isso foi criado o inferno, não para nós, filhos de Deus. Amém? Então grava isso, deixa isso descer para o teu coração. Inferno não foi criado para mim. Agora, se eu não quero viver como um justo e prefiro viver como um pecador, aí sim, você vai ter participação no inferno, não tenha dúvida disso. Mas se você acordar para a realidade da Escritura, do que Deus deixou escrito para nós, certamente é você que vai ouvir aquela voz que diz: vinde benditos de meu Pai e entrai no gozo do seu Senhor. Toma posse do reino, toma posse daquilo que está te preparado antes da fundação do mundo. E você não vai ouvir aquela outra voz dizendo: apartai-vos de mim, malditos, todos vós que praticais a iniquidade, porque você não está mais nesse contexto de pecador praticante. Você é alguém que comete pecados, mas não é mais um praticante do pecado. Você não faz porque você quer. Você faz porque você ainda tem dentro de si um velho homem que te instiga o tempo todo a cair. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, ou seja, aquele que está na posição de justo, tome cuidado para você não cair ou não sair dessa posição. Porque se você resolve sair dessa posição de justo, você pode perder sim a sua salvação. Porque a salvação, ela é do início ao fim, ou seja, até
A volta de Cristo é para aquele que perseverar até o fim. Esse, diz a Bíblia lá em Apocalipse, que receberá a coroa da vida. Então, por isso é tão importante você saber quem você é. Porque quando você não sabe quem você é em Cristo, o seu nome, com certeza, se as pessoas que estão perto de você, seus familiares, seus amigos, as pessoas que conhecem você aí de uma rede social, todas elas sabem o seu nome, porque está lá estampado, fulano de tal. Agora, você é fulano de tal, eu vou lembrar uma coisa para você, para os nordestinos, né? O nordestino aqui do Brasil, embora aqui essa mensagem está chegando no mundo todo aí pela internet, mas aqui no Brasil, nos estados do Nordeste, tem-se um costume de falar assim. Quando você quer falar sobre alguém, aí você diz assim, fulano de tal é do fulano de tal. Então, aqui é a Dona Maria do seu José, um exemplo, né? Falando sobre o marido e sobre a esposa, né? Ah, você conhece a Dona Maria do seu José? Então, veja, tem uma origem do seu nome. Então, quando alguém fala de nós hoje, quando alguém falava de nós antes, dizia, olha, você sabia que aquele ali é o Hernandes pecador, que vai estar com o inferno aí às portas, né? Aí Cristo viu essa situação, veio para cá, me justificou do pecado, para que agora as pessoas olhem para mim e digam, olha só, você conheceu esse Hernandes aí quando ele vivia no mundo? Agora que não está mais, quando ele vivia no mundo praticando torpezas, né? Praticando pecado, vivendo uma vida dissoluta, agora ele se converteu, agora ele foi justificado desses erros todos. E essa justificação nada mais é do que o perdão pleno de Deus de todas as nossas faltas, de tudo que nós fazíamos que nos condenava ao inferno. Jesus veio, lá em Colossenses diz que ele riscou, anulou, aniquilou o escrito de dívida que pesava como ordenança contra quem? Contra nós. Então tudo que pesava contra nós como ordenança, que dizia que nós íamos para o inferno, e o diabo chegava e apontava e dizia, é isso mesmo, eu vou levar mesmo e tal. Jesus chegou e falou assim, olha Satanás, ele pegou, desceu nas extremidades lá, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, libertou o povo da escravidão que nós estávamos. E nós estávamos vivendo com cavalos de Satanás, servindo a ele e as suas vontades, dentro das suas concupiscências, né? Dentro das suas vontades malignas, dos seus desejos desordenados. Era assim que nós estávamos. Não tínhamos força para nada. Então tudo que nós vivíamos, ou para tudo que vivíamos, era para agradar aquele que nos instigava, ou seja, o próprio Satanás. Como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estávamos fazendo a vontade do mundo. Então nós estávamos no maligno. Não é? A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Era assim que nós estávamos, como inimigos de Deus. Mas Cristo, que não tinha pecado, assumiu o nosso lugar de pecador para podermos viver a sua justiça. Então Deus, foi assim a história que Deus trouxe para nós. Ele mudou todo aquele contexto que nós vivíamos outrora e nos fez andar como Cristo. Então, deixa eu dizer algo para você aqui. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e para nós agora não é para quando entrarmos nos céus. Podemos, através do conhecimento, entrar no que ele fez por nós e usufruirmos agora, antes de irmos para os céus. Então tem gente que pensa assim, bom, ele fez isso e agora eu vou receber a minha recompensa lá no céu. Não, nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. A igreja militante, amados, é a igreja que luta constantemente contra alguém que já está vencido, Satanás. Não tem lógica. Essa é a igreja militante. Eu tenho que lutar contra o diabo, eu tenho que fazer isso, porque o diabo está me perseguindo. Bom, o diabo já é um derrotado. A igreja triunfante, não. A igreja triunfante é aquela que triunfou com Cristo na cruz.
No momento que Cristo foi para a cruz, sabe? Ele pegou Satanás e ele expôs ele ao ridículo. Colossenses 3 vai falar sobre isso daí. Expôs ele ao ridículo e todos os seus demônios, dizendo, olha, aonde está a morte? A tua vitória. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também com ele. Triunfamos, porque a ressurreição de Cristo não foi um triunfo? Foi. Porque o diabo poderia ter pensado assim, bom, Cristo foi para a cruz, morreu, então eu venci Jesus pela morte. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Então na cabeça do diabo eu venci o Filho de Deus. Aí ao terceiro dia, o Filho de Deus, que o diabo achava que tinha vencido, ressuscitou e com ele a igreja também ressuscitou. Então você faz parte dessa justiça de Deus, amém? Então a igreja ensina ao homem que ele necessita de uma convenção em seu modo de pensar e agir e que ele necessita se converter, caso contrário ele vai para o inferno. E isso é uma verdade. Mas tem ensinado muito pouco sobre a posição que o homem está em Cristo depois que o aceita e que nasce de novo. E também sobre todos os seus direitos. Quando falamos de direito, nós falamos sobre herança. É como alguém que tem muitos bens e tem muitos filhos. E um dia esse alguém que tem muitos bens e que tem muitos filhos vai morrer. E quando ele morre, os filhos têm direito à herança do pai. Então, quando Cristo morreu, a herança de Deus que foi dada a ele passou para a sua igreja ou seus filhos, que agora somos nós. Primeiro, lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz, portanto, agora aqueles que o receberam foram-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, você recebeu Cristo no seu coração? Você agora é um filho de Deus. Outrora você era uma mera criatura de Deus. Você foi criada por ele, mas estava vivendo longe dos seus caminhos. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer na terra. E se não tem justos na terra, tem pessoas injustas, pecadoras, que estão vivendo ao seu próprio bel prazer. Ele olha para a terra, não vê, aí ele diz, eu vou enviar o meu filho, que é o justo, para justificar o injusto. Então, quando Jesus veio para cá, qual foi a intenção dele? Tirar o pecado do mundo através da sua morte na cruz. E para todos aqueles que entenderam isto, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos dali para frente. Sendo filhos de Deus, você pode até estar no mundo, mas o diabo não te toca mais. E quanto o diabo não sabe que você sabe quem é em Cristo, o diabo vai ficar na sua cola o tempo todo, 24 horas, tentando você a fazer coisas erradas. A partir para o adultério, a partir para as mentiras, para os espíritos do engano, para as práticas de prostituição e tantas outras coisas que você sabe que são frutos da carne. O diabo vai sempre apontar esses caminhos. Agora, quando você sabe quem é em Cristo, ou seja, alguém que foi regenerado, alguém que foi resgatado, alguém que foi salvo, que foi liberto e que deve a gratidão a Deus, e a forma de gratidão a Deus é servindo ao reino dele aqui na terra, ou seja, traduzindo aqui melhor, a melhor forma de você agradecer a Deus pelo que ele fez em Cristo, nos justificando do nosso pecado, a melhor forma de agradecer a Deus é simplesmente levando a sua palavra, cumprindo o id dele, levando a palavra dele até os confins da terra, porque foi uma ordenança. Então, Deus, ele não exige nada de nós que eu possa fazer para agradá-lo, para obter a salvação. Por quê? Porque isso eu não conseguia fazer por conta dos pecados que estavam na minha vida. Você também não conseguia fazer. Então ele mandou Jesus por esse motivo. Porque Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei. Amém? Então agora você tem o direito legal de viver na terra de uma forma mais digna e mais santa e mais justa.
Então, o que seria o pecado? O que seria a justificação de Cristo na cruz? O que é você se tornar a justiça de Deus? Tornar a justiça de Deus é você andar aqui na terra sem nenhum tipo de sentimento de culpa, ou é você andar aqui na terra com uma consciência de que o pecado para você nunca existiu. Amém? Então, entenda isso. Um justo aqui na terra, ele tem a consciência de que para ele o pecado não existe. Por quê? Porque se ele é justo, Cristo foi quem o justificou, tirando o pecado do mundo, como em algumas outras matérias eu já citei aqui, quando João Batista foi se encontrar, mas eu preciso refalar isso para você, né? Dizer mais uma vez, e a Bíblia fala que é importante para nós, e é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, porque você grava aquilo ali. Quando Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado por ele, não é porque Jesus tinha pecado, mas porque era um modelo para nós. Amém? Todo mundo tinha que fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Então ele veio mostrar para a humanidade quais eram os caminhos para essa salvação. Mas quando ele se apresenta lá na hora do batismo, a primeira coisa que ele ouve é a voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo, quem eu tenho prazer, eu tenho alegria", né? Porque ele resolveu ouvir a minha voz e aceitar seu sacrifício vivo em prol dos pecadores. Depois vem a voz de João dizendo: "Agora este aí é o homem de quem eu sempre falei, do qual não sou digno de desatar as sandálias, e este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então, ele tirou o pecado do mundo para nos tornar justos. Então, o homem, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava para apresentar o sacrifício de um cordeiro para que o pecado do homem fosse exterminado. Agora não há mais essa necessidade, porque o único cordeiro e o único sacrifício vivo desse Cordeiro de Deus era o Cordeiro que se tornou leão nas nossas vidas, e é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele nos salvou, ele nos amou de uma maneira tão extraordinária que foi capaz de justificar alguém que era injustificável pela lei. Não tinha como, pela lei, pelos atos da lei, eu conseguir a minha salvação, e nem você. Mas Cristo pagou um preço muito alto para que eu e você pudesse estar hoje nessa posição. Não esqueça disso. A justificação é uma posição que Deus te colocou em Cristo, ou através de Cristo. E nele nós podemos todas as coisas. Então, quero que você fique com essa palavra. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para o segundo momento, mas fique com isso no seu coração. Cristo nos justificou. E eu quero que você que está do outro lado repita isso aí comigo. Eu sou a justiça de Deus. Eu fui salvo por Jesus e agora eu vivo nele. E nele eu tenho todos os direitos legais, a herança, de usufruir da sua herança. Porque Cristo já morreu, já ressuscitou, já foi, vai voltar, vai nos buscar para estarmos junto com ele, mas eu não preciso morrer para usufruir dos benefícios da salvação. Amém? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Aguarde aí em nome de Jesus.